Você sabe como é que Deus trabalha na vida de uma pessoa? Deus, ele trabalha na vida de uma pessoa da mesma forma que ele trabalhou na vida daquele povo que saiu do Egito. Então você vê que a primeira coisa que Deus fez na vida daquele povo foi libertaram eles da mão de Faraó, que representa o inimigo, o mal, o diabo, que estava escravizando aquelas pessoas. Então primeiro Deus libertou. Assim que Deus libertou aquele povo, o povo passou pelas águas do Mar Vermelho. Logo em seguida que eles passaram pelas águas do Mar Vermelho, eles foram levados para o deserto. E depois do deserto, eles entraram na Terra Prometida. E é dessa forma que Deus trabalha na vida de uma pessoa. Primeiro ele liberta ela, depois a pessoa é convencida pelo Espírito Santo de entregar a vida ao Senhor Jesus e ela passa pelas águas. Mas depois que você passou pelas águas, que você entregou a sua vida a Jesus, você não entra direto na Terra Prometida. Deus ele vai permitir você passar pelo deserto. Deus ele vai permitir você ser provado. E depois que você for provado e aprovado, você entra na Terra Prometida e a promessa de Deus ela se cumpre na sua vida. E você vê que Jesus, assim que ele foi batizado, ele foi levado para o deserto. Agora você nota uma grande diferença, que o deserto de Jesus durou 40 dias. E do povo do Egito, que saiu do Egito, 40 anos. Por quê? Porque Jesus fez tudo certinho, ele não cometeu erros. Ele jejuou, ele orou, ele confiou na palavra de Deus, ele não caiu na tentação, ele andou em espírito. Você não vê o erro de Jesus. Então, o povo do Egito, uma viagem que era para durar 40 dias, durou 40 anos, porque errou muito. Foram incrédulos, desanimaram, murmuraram, reclamaram, adoraram outros deuses, fizeram um bezerro de ouro. E não adianta. O que vai definir o tempo do seu deserto, da sua provação, são as suas atitudes, são as suas decisões, as suas escolhas, porque os erros que nós cometemos na vida, eles têm conserto. Deus perdoa, Deus nos levanta, mas não adianta. Eles acabam atrasando a nossa vida. Então o erro que você cometeu ali em pouco tempo, você leva muito e muito tempo para poder consertar aquele erro. Então o que vai definir o tempo da sua aprovação são as suas decisões, suas atitudes e suas escolhas. Então Deus ele trabalha dessa forma. Primeiro liberta, depois você passa pelas águas, depois ele permite você passar pelo deserto, e aí sim depois você entra na Terra Prometida. O que Deus prometeu se cumpre na sua vida. E eu quero falar com você nesse vídeo, você que está passando pelo deserto. Você que diz, pastor, a fase que eu estou passando é da provação, é do deserto. É com você que Deus ele quer falar nesse vídeo. Porque talvez você pode se perguntar, pastor, por que Deus trabalha desse jeito? Por que Deus permite a gente ser provado e passar pelo deserto? Por 3 motivos. Eu quero te falar hoje sobre os 3 motivos pelo qual Deus permite você passar pelo deserto. O primeiro está no livro de Números, capítulo 11, no versículo 5. O povo do Egito fala bem assim: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Então o primeiro motivo pelo qual Deus permite você ser provado é para tirar o Egito de dentro de você, para tirar o mundo de dentro de você. Porque você vê que esse povo aqui, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles, porque eles ainda se tinham saudade, eles ainda tinham desejos da comida, do melão, do pepino, da cebola do Egito. Então eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. E tem muitas pessoas na igreja convertidas que elas saíram do Egito, elas saíram do mundo, mas o mundo não saiu por inteiro de dentro delas. Elas ainda têm desejos, vontades, fantasias de coisas do mundo. E Deus ele só vai poder te colocar na Terra Prometida quando o Egito, o mundo, sai de dentro de você. Foi o que aconteceu com esse povo. Enquanto o Egito ainda estava dentro deles, eles estavam no deserto.
Quando o Egito saiu de dentro deles, Deus fez com que aquele povo conquistasse a terra prometida. E com você não vai ser diferente. Você quer entrar na terra prometida? Quer que as promessas de Deus se cumpram? Primeiro passo, o Egito ele tem que sair de dentro de você. O segundo motivo pelo qual Deus permite a gente passar pelo deserto está no livro de Juízes, no capítulo 7, Juízes capítulo 7, versículo 2, onde diz bem assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Então, o segundo motivo pelo qual Deus permite a gente ser provado é para que no momento da nossa vitória, para que no momento da nossa conquista, a gente reconheça que não foi a nossa mão que nos deu a vitória, mas que foi a mão de Deus. Para que no momento da nossa vitória, você venha reconhecer que você não venceu pela força do seu braço, mas pelo poder de Deus que se manifestou na sua vida. Então Gideão estava indo por uma guerra com muitos homens, muitos soldados. Deus falou: Gideão, se vocês vencerem, vocês vão se gloriar. Vocês vão entender que foi a mão de vocês, a força do braço de vocês que livrou vocês. Mas quem vai dar vitória, quem vai dar o livramento nessa guerra sou eu. Gideão, tira os covardes, os medrosos, faça uma limpeza. No final ficaram apenas 300 homens. Aí no versículo 7 Deus falou bem assim para Gideão: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. Então, com aqueles 300 homens, Deus deu os medianitas na mão de Gideão. Com 300 homens, eles venceram aquela guerra. Então, o segundo motivo pelo qual Deus permite a gente ser provado, passar pelo deserto, é para que no momento da vitória, da conquista, você reconheça que foi Deus que te deu a vitória e não a força do seu braço, para que você venha dar a glória para Ele e não receber a glória. O terceiro e último motivo pelo qual Deus permite a gente ser provado está no livro de 2 Samuel capítulo 11. Só vou ler o título, que fala bem assim: Davi comete um adultério e um homicídio. A história é longa, não dá para a gente ficar lendo nesse vídeo, nessa pregação bem objetiva. Mas muitos conhecem a história, você que não conhece, só lê o capítulo 11 inteiro. Mas Davi, ele cometeu um adultério e depois um homicídio. Era tempo dos reis irem para a guerra, mas ele decidiu ficar no palácio e mandar os soldados e generais para a guerra. Então Davi estava passeando no terraço do palácio, viu uma mulher formosa, bonita, se banhando, veio a tentação, porque ele estava distraído, acomodado, passeando no palácio. Era tempo de guerra, não era tempo de passear. Mas ele não foi para a guerra, ele estava acomodado. Então ele no terraço do palácio viu a mulher, se deitou com ela, a mulher engravidou, ele arrumou um esquema para o marido daquela mulher morrer na guerra. E foi uma fraqueza que Davi teve. E aqui a gente aprende o terceiro motivo pelo qual Deus permite a gente ser provado, para a gente não se acomodar. Porque Davi estava acomodado. Se Davi tivesse ido para a luta, para a guerra, ele não estaria passeando no terraço do palácio, não veria a mulher tomando banho e não teria caído naquele pecado. Então, Deus permite a gente ser provado, passar por lutas, por desertos, para a gente não se acomodar. Porque a maioria dos seres humanos são movidos pela necessidade. Você já percebeu que quando você está passando por uma luta muito grande, você ora mais? Você busca mais a Deus? Você procura ser mais firme, mais constante na sua fé? Agora, quando as coisas dão uma acalmada, a maioria das pessoas dão uma relaxada. Já não ora como antes, afinal está tudo tranquilo. Então Deus permite a gente passar por desertos para a gente não se acomodar e continuar orando e buscando cada vez mais a Ele. Esses são os 3 motivos que Deus permite a gente ser provado. Então tem desertos que é do diabo, são levantes do maligno e que você tem que combater ele com a autoridade que Deus te deu. Mas tem lutas, desertos e provações que é o próprio Deus que permite você passar por esses 3 motivos que foi falado aqui. Eu sou o pastor Vinícius Nascimento, líder espiritual da Igreja Internacional Fé em Cristo,
E essa foi mais uma mensagem de fé para edificar a sua vida. Você que gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para que nas próximas pregações, nos próximos vídeos, você venha ser notificado. Se inscreva no canal porque isso nos ajuda muito. Você vai estar nos ajudando e ajudando a obra de Deus. Você que sente no seu coração de estar ajudando essa obra, torne-se um patrocinador, faça parte do Ministério dos 318 Valentes. Ao efetuar o seu depósito na conta bancária da nossa igreja, ao fazer o depósito da sua oferta, mande no nosso WhatsApp o comprovante junto com o seu nome e de alguma pessoa da sua família talvez que você queira patrocinar. Nós vamos escrever os seus nomes nesse caderno e estaremos orando pela sua vida. Você que tiver alguma dúvida, sugestão de mensagem, você que quiser fazer algum pedido de oração, nosso WhatsApp está à sua disposição também. Estamos à sua disposição para te ajudar. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.